A Universidade Federal do Maranhão está celebrando o conceito máximo, nota 7, do programa de pós-graduação em políticas públicas na avaliação quadrienal da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Esse resultado posiciona o PPGPP como o único programa de pós-graduação do Maranhão a atingir esse patamar de excelência acadêmica, reservado a cursos com reconhecimento internacional. Dos 4.751 cursos e programas de pós-graduação ativos no Brasil, apenas 258 receberam essa nota 7. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a coordenadora do PPGPP, Valéria Almada Lima. Professora Valéria, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que satisfação, né, falar sobre uma nota tão alta, é uma coisa muito eloquente, né, da excelência que chegamos aqui no programa de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Federal do Maranhão. O que isso representa, né, para a nossa universidade, para o nosso estado, acima de tudo? Foi com muita satisfação, muita emoção que recebemos esse resultado, que foi publicado no dia 12 de janeiro. Já celebramos numa solenidade institucional realizada na sexta-feira passada, no Palácio Cristo Rei, e isso, para nós, representa o grato e justo reconhecimento de um longo trabalho, de um esforço coletivo que já é desenvolvido há mais de 3 décadas, uma vez que o programa foi fundado. Eu tive a honra de compor a primeira turma de mestrado, iniciada em 1993, e também tive a honra de participar como aluna ainda da primeira turma de doutorado, iniciada em 2001. Nós já éramos conceito 6, que já nos colocava como programa de excelência acadêmica internacional desde o ano de 2010. E repetimos nas sucessivas avaliações. Inicialmente eram trienais, posteriormente passaram a ser avaliações quadrienais, e conseguimos que só manter um conceito 6 e 7 são os programas de excelência acadêmica internacional. Então, só manter já é uma vitória. Consistência, né? E que significa que o esforço, o compromisso, a responsabilidade das diferentes gestões que se sucederam para manter e consolidar esse conceito. E agora, nessa última quadrienal, saltamos do 6 para o 7, que é a nota máxima. Quadriênio, diz respeito aí a uma análise de 4 anos. Que compreendeu os anos de 2021, 22, 23 e 24. Justamente na pandemia, né? Ainda pegou 2021, que ainda estava na pandemia. Quer dizer, muitas alterações, né, por conta de tudo que aconteceu, que com certeza influenciou, mas manteve essa qualidade. E saltamos, né? Saltou, né? Agora não mantivemos, saltamos. É o único programa da UFMA, do Maranhão, com esse conceito, considerando todas as áreas de conhecimento. Nós nos situamos na CAPES, na área de conhecimento do serviço social. Então, no serviço social, só existem agora, nessa quadrienal, 4 programas com a nota máxima 7. Na região norte, nenhum. Na região nordeste, somente nós e o programa também da área de serviço social da Universidade Federal de Pernambuco. Que felicidade, muito bom, né, saber disso tudo. Professora, falar especificamente sobre o que propiciou isso, né, esse resultado, né? Claro que várias coisas devem ser levadas em consideração, né, claro, né, uma questão relacionada didática, estrutura, enfim. O que a senhora pode elencar que foi excelência, né, que deu esse resultado de excelência
para o programa de pós-graduação em políticas públicas aqui da UFMA? Alguns esforços de longo prazo. Nós temos já a consolidada Jornada Internacional de Políticas Públicas, que no ano de 2025 foi realizada a 12ª edição, já tem mais de 20 anos, esse evento se iniciou em 2003. Temos a Revista de Políticas Públicas, que é uma revista Qualis A1 na CAPES, e reconhecida em 24 áreas do conhecimento, não só na área do serviço social. Então, assim, são esforços de longo prazo. Nós já tínhamos uma formação no item, no quesito, que é um dos quesitos da ficha de avaliação, é a questão da formação. Então, nós, desde que atingimos o conceito 6, já éramos considerados um programa de excelência no que tange a formação de recursos humanos, a produção intelectual dos docentes, também considerada de excelência. Agora, tinham alguns aspectos que nós precisávamos avançar ainda mais para chegarmos ao conceito 7. E eu considero que nessa quadrienal nós avançamos na produção intelectual de discentes e egressos, inclusive em coautoria com docentes, com orientadores. Foi muito destacado na ficha de avaliação. Avançamos também num quesito importante na ficha de avaliação, que é a sistemática de autoavaliação e planejamento estratégico, que ganha cada vez mais destaque na avaliação da CAPES. Conseguimos avançar nesse quesito, nesse último quadriênio, e, sobretudo, no processo de internacionalização. Nós já tínhamos a própria jornada internacional, é um mecanismo importante para propiciar intercâmbios, articulações com instituições de ensino superior e de pesquisa internacionais. Já temos uma tradição de convênios de cotutela, que é a dupla titulação, né, tanto de alunos que fazem doutorado aqui, vão fazer também uma parte numa instituição estrangeira, como alguns de instituição estrangeira que vêm fazer uma parte do doutorado aqui. Então, nós já tínhamos e aumentamos esses indicadores, atraímos muitos alunos estrangeiros, sobretudo da África e da América Latina. Mas, agora mesmo, nós temos uma aluna estrangeira que é italiana, então, até da Europa, mas, sobretudo, América Latina e África. E nós temos um fluxo contínuo, todo ano, de ingresso de alunos estrangeiros. Mas, assim, na última ficha de avaliação da quadrienal passada, um gargalo que a gente precisava superar para alcançar o 7 era avançar mais nesse esforço de internacionalização, inclusive com desenvolvimento de projeto de pesquisa em intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras, com produção conjunta de conhecimento, publicações. Então, eu considero que nós, e inclusive isso está atestado pelo parecer da comissão de avaliação na ficha da última quadrienal, que nós já consolidamos no nosso esforço, no nosso processo de internacionalização, que é uma exigência para alcançar a nota 7. Nota, né? Que maravilha, professora, muito bom saber disso tudo, né, acontecendo, claro, né, outros cursos também da universidade se destacaram, né, mas essa nota 7 era uma coisa primordial, assim, uma coisa maravilhosa para festejar bastante, né? Eu queria saber agora, para a gente finalizar, né, em que isso resulta, né? Enfim, é um atrativo, com certeza, né? É uma transformação aí, claro, né? Passando por quantidade e qualidade também. Enfim, mas para o programa de pós-graduação, o que vai significar
é uma responsabilidade também, né, para manter isso aí. Com certeza exerceremos um poder maior do que já exercemos de atração de candidatos a ingresso aos cursos de mestrado e doutorado, inclusive candidatos estrangeiros. Isso representa também uma maior possibilidade de captação de recursos. De fato, desde que alcançamos o conceito 6, ingressamos num programa da CAPES, que é Programa de Excelência Acadêmica, que é o PROEX. Isso nos possibilita não só captar um volume bem maior de recursos, como uma maior autonomia administrativa financeira, porque o recurso vem direto para o coordenador ou a coordenadora através do cartão pesquisador. E isso dá maior flexibilidade e autonomia na gestão, na aplicação desses recursos. Dinamiza o trabalho. E também para captarmos recursos para além da CAPES, junto a outras instituições de fomento. Nesse quadriênio, nós concorremos já a 2 editais da FAPEMA de apoio, sobretudo à infraestrutura, que é o nosso gargalo. Nós temos, para um programa com esse conceito, não temos condições de infraestrutura compatíveis com esse padrão de excelência. Então, nós temos desenvolvido esforços para captar recursos para equipamentos, para as condições mesmo de infraestrutura. Agora, o desafio, que é grande, é manter essa nota. Exige muito compromisso, muita responsabilidade por parte de todos que compõem o programa, porque é um conjunto de sujeitos, são docentes, discentes, egressos, técnico administrativo, mas também um compromisso, uma responsabilidade institucional da administração superior da UFMA de nos propiciar também as condições de infraestrutura, de recursos humanos, para que possamos consolidar, manter e consolidar o conceito 7. Maravilha, a gente sabe que, com certeza, tanto a administração, a gestão, como também o trabalho de vocês lá do PPG-PP vai ser consistente, continuar consistente e manter essa nota que é importantíssima e para que a gente continue, claro, né, festejando isso tudo e outras coisas que virão, com certeza virão desse trabalho que continua. Ele não para, né? Não pode parar. Não pode parar. Simplesmente para nos mantermos, temos que continuar avançando. E ainda, na nossa percepção, ainda há muito que avançar. Questão de infraestrutura, de apoio técnico-administrativo, também nos projetos de pesquisa, avançarmos ainda mais nesse processo de internacionalização, enfim, para mantermos, temos que continuar sempre avançando, porque isso é um processo dinâmico, cumulativo, e é um grande desafio, realmente, um desafio para o futuro, para as gerações vindouras, as gestões que se sucederem, alunos, egressos. De quadros, né? Que é muito importante. Estamos até, inclusive, num momento de transição, questão geracional, sim. Muitos professores já aposentados que ainda atuam ativamente no quadro. Que trabalharam para isso. E que estão trabalhando ainda, mas que a curto prazo vão ter que sair, e estamos nessa fase de transição e de renovação dos nossos quadros. Que maravilha, a gente torce muito para que essas vitórias elas continuem acontecendo e está de parabéns, tá? Todos vocês estão de parabéns. A gente acabou de conversar aqui com a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão, que alcançou a nota 7, o conceito máximo, na avaliação quadrienal 2021-2024 da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Professora,
Parabéns, professora Valéria Almada Lima, que transmita todos que participam, né, desse programa de pós-graduação e os que virão, né, também, claro, desse trabalho que deve ser mantido. Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço muito pelas felicitações. Maravilha, a gente continua esse trabalho, nosso trabalho também da Rádio Universidade, de transmitir isso tudo, né, as notícias boas, positivas da Universidade Federal do Maranhão. Obrigado a você também que acompanhou a gente. Até a próxima edição de Rádio Opinião, aqui na Rádio Universidade. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.